Meus irmãos, um Feliz Natal a todos, que Jesus esteja entre nós e em nossos corações. Eu gostaria de reforçar as colocações do nosso querido irmão Caetano a respeito da vinda a uma instituição religiosa. Eu faço palestras remotas e faço palestras presenciais. As remotas não tem jeito, porque países fora do Brasil, né, no caso, França, Inglaterra, Suíça, mas eu faço questão de fazer as palestras presenciais. Quando nós nos propomos a ir a uma casa espírita, os nossos irmãos espíritos protetores já se preparam para a nossa vinda. A assistência não é apenas na hora do passe. A assistência começa a partir da decisão. Quando o indivíduo entra aqui nesse ambiente, ele entra como se estivesse entrando numa espécie de estufa. Aqui existe toda uma cúpula espiritual protegendo. Durante a palestra, os espíritos ficam cuidando de nós, dando passe, nos inspirando. Ainda que a palestra seja repetida, ainda que o tema seja conhecido, é imperioso esse trabalho dos espíritos em nós. Em nós. Eu já fui fazer palestra para um auditório de 2 pessoas. O dirigente e quem fechava a porta. E não deixei. Muita gente fala, mas por que você faz questão de fazer palestra toda semana? Não é para doar, é para receber. Porque no momento que eu entro numa casa espírita, eu já estou recebendo. Por que receber? Porque nós necessitamos de energias renovadas para enfrentarmos os obstáculos de um planeta de provas e de expiações. Nesse exato momento, os nossos irmãos da cidade de Belém, que fica na Cisjordânia, não celebraram uma missa por causa da guerra. E nós travamos guerras interiores bem maiores do que da Ucrânia, do que da faixa de Gaza, do que de Israel, ou de qualquer lugar do planeta. A guerra da consciência. E nós precisamos de estar num ambiente religioso, seja uma casa espírita, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, seja numa mesquita, seja em qualquer ambiente religioso. Quando nós entramos, nós aurimos energias espirituais. Claro que nós vamos até a casa espírita para doar. Mas se nós não recebermos, o que é que nós vamos doar? O espírito enfraquecido. Então, nós não vamos sair de um ambiente religioso do jeito que nós entramos, nunca. Evidente que pelo trabalho remoto, pelas orações, o benefício existe. Mas é bem diferente da presença. Eu costumo dizer, Caetano, que 3 coisas são insubstituíveis: a roda, o papel e a presença. Ninguém quer se casar com alguém para ficar convivendo remotamente. Não tem namoro remoto. Não há convivência remota. A convivência é presencial. Jesus esteve entre nós em corpo e espírito. Então, meus irmãos, para conhecimento, as igrejas evangélicas estão lotadas. Foram as primeiras a abrir depois da pandemia. Quem mais tem medo de morrer é o espírita.
As igrejas católicas estão cheias também, porque eu vou à igreja católica. Assisto missa, vou à igreja evangélica, vejo meus irmãos pastores também a pregar. Mas o espírita que acredita na imortalidade da alma, com medo de morrer, vai para o inferno. Porque conhece e não pratica. Então, meus irmãos, vamos frequentar os ambientes religiosos, porque nós precisamos de energias. Durante o período da pandemia, que eu só fazia palestra, remotamente, não é a mesma coisa. Eu fiquei carente. Como o centro espírita demorava de abrir, eu ia para a igreja evangélica, saía de lá leve, lotada, alguns sem máscara, e eu ia lá. Ali naquela igreja, Nossa Senhora Aparecida, Santa de Virgem, lá perto de casa, ia lá, sentadinho, aberto, não tinha nem missa, mas eu ficava lá, saía diferente. A assistência espiritual ocorre em todo templo sério, em todo templo religioso. É evidente que numa floresta, à beira do mar, existem energias renovadas, mas não concentradas. Aqui nós temos energias concentradas. Há uma diferença do espírito, ou melhor, do paciente, estar no quarto de um hospital e de estar na UTI. Aqui, o ambiente, o templo, é um ambiente de UTI espiritual, tratamento emergencial. Viajamos ao Egito, entramos em algumas mesquitas, entramos em ambiente religioso. Não tinha centro espírita, no Egito não tem. Mas saímos de lá bem melhores, fortalecidos. Então, meus irmãos, vamos continuar assistindo às atividades remotas. Afinal de contas, tudo renova o espírito, mas precisamos da presença. Da presença. Precisamos de estar no ambiente para que o espírito possa atuar mais diretamente em nosso perispírito e renovar as energias, curar as energias. Evitar que doenças se instalem já na sua raiz. Então, vamos aproveitar que existem ainda aqui, e não como a nossa cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Não tem um templo aberto, não tem uma igreja aberta, um ambiente religioso aberto para aqueles irmãos. E esse ambiente aqui, Irradiação Espírita Cristã, quantas vezes eu vim aqui com dor de cabeça durante a palestra, desaparecia. Esse ambiente aqui é de uma assistência espiritual que impressiona. Que impressiona. E basta ver a faixa etária dos trabalhadores da casa. O povo vive aqui passando dos 90. Tem trabalhador de 90 trabalhando aqui, não morre fácil não aqui. Então, arrume logo um trabalho, vem para cá, arruma um trabalho que aí vai viver mais de 90, sem marcar passo. Então, não basta só vir aqui assistir a palestra. Já começa porque aqui ninguém desencarna antes dos 90, muito difícil, só se pedir. Né? Se não quiser, vai do 100. Então, o ambiente aqui tem o formol da espiritualidade e da longevidade. Traga seu vizinho, sua vizinha. Traga seu colega. O melhor presente que você pode dar a um amigo, a um colega de trabalho, é trazer para essa casa ou levá-lo para algum ambiente religioso, para que os espíritos possam atuar aqui e continuar o tratamento após o repouso, durante o repouso, quando o espírito sai do corpo, ainda envolvido, e ali continuará o tratamento espiritual, por exemplo, do perdão. Então, é importante esse seu aviso. E eu sou uma pessoa que gosto de fazer palestra toda semana, porque eu preciso do ambiente, de estar no ambiente.
de estar no ambiente para poder receber energias renovadas para prosseguir a jornada. Mas o nosso tema de hoje, a respeito do Natal, eu solicitei a Marizei, minha esposa, que viesse, porque ela recebe algumas perguntas. Começamos já hoje à tarde, às 15 horas. Não percam, está na internet. Aí tudo bem. Quando você não pode assistir, vai na internet, entra no canal do YouTube, que tem lá essa palestra de hoje, às 15 horas. Que também é um horário excelente para se frequentar. Excelente. Muitas casas espíritas pelo Brasil têm horários no período vespertino, porque tem pessoas que não podem sair à noite. E vamos prosseguir com esse diálogo, essas perguntas, para que nós continuamos a refletir a respeito do Natal. Então, professora Marizei, pode fazer as perguntas, como eu disse à tarde, não faça pergunta difícil, mas se você fizer, eu peço para o Caetano responder, que vai responder muito bem, mesmo com máscara, né? Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem? Feliz Natal para você, para sua família. Bom, então, a primeira pergunta é justamente sobre o Natal. Nós já sabemos que essa data, né, 24, 25, são datas que foram adaptadas a partir do Império Romano, e essa data especificamente, nós não vou me aprofundar nesses detalhes. A pergunta não é essa. Nós sabemos que essa data é uma data simbólica, mas a pergunta é: no mundo em que vivemos, na atual conjuntura em que nós estamos, qual é o real significado de se comemorar essa data natalícia? Muito bem. Existem duas datas que, quando pegamos o calendário, logo queremos ver. Que dia vai cair o meu aniversário? 2024, quem pegar no calendário, vai logo direto no aniversário. Já fez isso, Jaqueline? Já, né? Já sabe qual vai ser o dia? Está vendo? E a segunda data é a data do Natal de Jesus. Depois dessas duas datas, aí vem os feriadões, né? A data que eu vou viajar. Mas a primeira data é a data do aniversário. É a data mais importante que nós fisgamos, procuramos no calendário. Por quê? A nossa data de aniversário é a mais importante do calendário. A resposta é simples. Mesmo caindo numa terça-feira, numa quarta-feira, parece que o espírito se volta ao seu subconsciente, retoma a memória integral, relembra as vidas passadas, lembra inconscientemente da sua família espiritual, daqueles que torcem por ele na sua atual encarnação, porque nós tivemos várias mães e vários pais do passado. E nós sabemos que é o dia que muitos pensam muito bem de nós. As pessoas lembram de nós. E lembram com carinho. É o único dia no ano dos 365 que mais gente pensa em nós. Não só encarnados, mas desencarnados também. Olha lá, meu filho, minha filha, minha filhinha com 80 anos ainda não voltou, está lá. Os espíritos pensam em nós também. E sentimos aquela nostalgia, aquela saudade vazia de um passado perdido. E por isso que o dia do aniversário é um dia também de cobrança consciencial. Prometi do lado de lá que eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. O que eu fiz? O que tenho feito? E nós recebemos de forma ostensiva as presenças de amigos espirituais, que mesmo um dia antes já estão presentes, injetando energia, renovando forças, para que nós prossigamos a jornada. Então, é um dia especial, porque muitos lembram de nós. E nós também lembramos de nós.
É um dia que nós lembramos de nós, como se nós fôssemos robôs, que vivemos pela rotina, automatizados pelos compromissos do dia a dia. Mas no dia do aniversário nós paramos. Que tenho feito da vida? Que tenho feito dos meus talentos? É um dia especial. O dia do Natal de cada um de nós. É uma pena que quem nasce no dia 29 de fevereiro vai comemorar o ano que vem, que é ano bissexto. Dia 29, o ano que vem, comemora. Né? Mas doa-se, como eu já tenho um amigo que nasceu no dia 29 de fevereiro, eu falo, comemora dia 28 e 1º. Que aí, por falta de um, você comemora os 2 dias. Muito bem. E o Natal de Jesus? Se no nosso dia, na nossa data dessa encarnação, que chegamos ao mundo, recebemos os carinhos dos pais, dos familiares, por que a data simbólica do Natal de Jesus atinge inclusive o Oriente? Porque existe um vínculo muito forte com esse Espírito. Há quem diga que nós fomos as células dos corpos de Jesus quando ele ainda reencarnava. Quando ainda precisava do processo de reencarnação corpórea para poder chegar até a perfeição que chegou. Então, o nosso vínculo com ele é um vínculo profundo. Está em nossas memórias, nos tecidos perispiríticos mais recônditos da alma. Estamos imantados nele. Há um vínculo muito forte, tal qual o vínculo que os satélites guardam no seu movimento gravitacional para com seus planetas que os geraram. Por sua vez, o vínculo gravitacional dos planetas que giram em torno da estrela que os gerou. A Terra foi gerada pelo Sol. Saturno, Plutão, Júpiter foram planetas gerados pela grande estrela solar. Jesus é a nossa estrela solar. Nós orbitamos em torno desse Espírito, desse Sol, infinitamente maior do que 1 milhão de sóis de primeira grandeza do universo. O esplendor de Jesus. A pureza de um espírito desse nível transcende várias galáxias. Se há muitas moradas na casa do Pai, esse sol ilumina muitas delas. Há muitos apriscos que esse grande pastor, essa grande luz, os essênios o denominavam de o grande Espírito. O Natal de Jesus significa para nós como o nascimento do nosso Pai espiritual. Deus é o nosso Criador, mas Jesus foi o pai e a mãe que Deus escolheu para cuidar dessas ovelhas, desses espíritos. E por isso que quando ele veio, ele marcou a humanidade. Ernest Renan dizia que Jesus foi tão grande que ele não coube na história da humanidade. Eu achei lindo ontem o Papa Francisco na Missa do Galo, porque eu assisto todo ano a Missa do Galo. Recomendo, porque as homilias desses papas são bem estudadas. Ele disse que foi o amor que veio para fazer história e mudar a história do homem. Sem Jesus, como dizia Chico Xavier, a humanidade seria como um planeta sem sol, sem estrela. E sem Jesus nós somos planetas sem sol, sem estrela. Por isso que o verdadeiro sentido do Natal é de relembrar o ser espiritual que o Pai confiou para que das suas entranhas, da sua alma, e o apóstolo Paulo dizia, fazemos parte do corpo de Jesus, do corpo do Cristo. Por que toca o Natal de Jesus? Porque nós somos filhos adotivos dele. Ele é o diretor da nossa evolução.
Ele é o responsável por nossa iluminação, até chegarmos à condição de espíritos puros e perfeitos. Não é um espírito qualquer. Ele é o nosso Pai espiritual, que o nosso Pai grandioso delegou para que cuidasse de nós. Ok, obrigada. Mais uma? Mais uma, fácil. Fácil. Se Jesus é o nosso guia, modelo, mestre para a nossa evolução, eu costumo dizer que é o nosso GPS, como é que nós podemos fazer com que essas vibrações de Jesus estejam constantemente dentro da nossa casa? Vou refazer a pergunta. Existem diversos livros que são utilizados para fazer o culto do Evangelho no lar. Por que você considera o Tratado dos Evangelhos como um livro essencial para o culto do Evangelho no lar, aquele que nós fazemos toda semana? Essa é a mais fácil das perguntas, né? Que bom. Meus irmãos, quem é que já está aqui, que adotou esse livro no culto do Evangelho no lar? Levante a mão. Tratado dos Evangelhos. Olha. Antes de escrever esse livro, antes de pesquisar, o que eu sabia sobre Jesus? Algumas passagens. Eu fazia palestras sobre as máximas do Sermão da Montanha, por exemplo. Mas o Sermão da Montanha é muito pouco se nós compararmos com os exemplos do Cristo. O que eu sabia a respeito de Jesus? Muito pouco. E como era esse amor por Ele? Limitado. Mas estudando, lendo, especialmente os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vi toda a sua história. E depois, à luz da doutrina espírita, da lei natural, porque esse trabalho, quem está lendo já sabe, é um estudo da vida de Jesus à luz da lei natural, à luz das leis morais, à luz dos fenômenos e dos princípios da doutrina espírita. Agora que eu estou lendo o livro, porque antes eu estava elaborando o livro, diferente, já falei aqui, de construir uma casa e morar na casa. E lendo o livro, vamos reconhecer, que motivação alguém tem para pegar uma obra de 900 páginas, sentar no sofá e ler? Com celular, televisão. A motivação é zero. A motivação é mínima, nenhuma. Mas quando você leva o Evangelho de Jesus para o culto, a obrigatoriedade de se fazer o culto do Evangelho no lar, leva também a obrigatoriedade de ler os livros adotados por aquele culto. A família reunida vai ler o livro. Mas quais são os livros que nós colocamos no culto? Livros de fundo moral. E qual é o livro que trata a respeito do estudo dos evangelhos? Nenhum até então. Nenhum. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra de consolação. É um livro de consolação para lembrar Jesus. É uma obra para lembrar que Jesus veio à Terra e explicar alguns dos seus ensinamentos. Mas o propósito de Kardec com essa obra não foi estudar toda a vida de Jesus. E nós precisávamos de uma obra para estudar a vida de Jesus que não tivesse polêmica, que fosse fiel ao Livro dos Espíritos. Até então, não existia essa obra. Agora nós temos essa obra. Nós temos essa obra. Quase 1000 lares em todo o Brasil já adotam esse livro no culto.
quase 1.000. Eu postei, Jaqueline, no meu Instagram, aquele vídeo do doutor Janúncio, lá da Paraíba, lendo o Evangelho com um gatinho do lado. Até o gatinho está prestando atenção. Mas é impressionante aquele vídeo, né? De vez em quando ele... E o gatinho presta atenção. Meus irmãos, como é que é possível amar alguém, amar algo sem conhecer? Os primeiros cristãos deram suas vidas, primeiros cristãos de Roma, que não conheceram Jesus. Mas por que deram suas vidas? Generais, senadores aposentados, deram suas vidas no círculo de Roma, no Coliseu. Por que eles fizeram isso? Por causa dos relatos da vida de Jesus. Relatos verbais, porque não existiam textos, evangelhos escritos. Era o evangelho verbal, oral, através dos cultos, nos lares. Não é possível amar Jesus verdadeiramente sem conhecê-lo. E não é possível conhecê-lo totalmente sem Mateus, Marcos, Lucas e João. E não é possível conhecê-lo totalmente e compreendê-lo, porque não basta apenas conhecê-lo, é preciso compreendê-lo. Não se ama aquilo que não se conhece, mas também não se conhece plenamente aquilo que não se compreende. E a doutrina espírita nos fornece uma ferramenta fantástica para, além de conhecermos os evangelhos, compreendê-los. Agora nós temos uma obra para se estudar e compreender. Ela foi feita não para as casas espíritas, embora algumas casas espíritas já adotam esse livro em seus estudos do evangelho, mas para os lares, as famílias. Porque o evangelho, o culto do evangelho nasceu nas reuniões familiares com os apóstolos de Jesus. É para o culto do evangelho no lar. E aí surge a necessidade de entrarmos no ano 2024, meus irmãos, lendo esse livro. Vamos colocar como primeiro objetivo do ano que vem: eu preciso conhecer Jesus. Já que somos cristãos, somos discípulos de Jesus, então vamos conhecer plenamente esse mestre. E já que eu me digo espírita, que eu conheço esse mestre à luz dos princípios da doutrina espírita. E vamos adquirir esse livro. É uma pena que esse livro deveria ser doado. É uma pena que ele não pode ser doado. Mas quem puder, adquira e dê para quem não pode comprar. É o melhor presente de Natal. Tem salvado vidas. Não tem um ano ainda, tem 9 meses de lançamento desse livro. E as notícias que eu tenho dele, dos familiares. Tem familiar que lê no culto e depois pega o livro durante a semana, um episódio interessante. Aí desmarca, porque cada familiar está lendo. Tem um jovem que está lendo sozinho, mas participa do culto. De vez em quando ele muda lá e o pessoal fica sem saber, e agora? Mas ele agora tem 2 marcadores, o marcador do culto e o marcador pessoal dele. Porque aí, conhecendo e compreendendo, conhecendo pelos evangelhos e compreendendo pela doutrina espírita, nós vamos chegar a esse amor. Nós vamos tocar esse amor, nós vamos alcançar esse amor. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos ter lucidez espiritual para agir. Quem sintoniza com Jesus tem lucidez espiritual para agir. Sabe agir e reagir diante da dor. Compreende que a dor, que a enfermidade, que os obstáculos fazem parte do crescimento de cada um de nós. A dor foi coroada no Calvário. A dor foi coroada na manjedoura. Por quê? Porque a vinda de Jesus
ela sofreu obstáculos. Primeiro obstáculo, a incompreensão de José. Depois José, obediente à recomendação do anjo, desposou Maria. Depois foi a Belém, não tinha um lugar, uma hospedaria. Obstáculo. O arquiteto da terra nasceu num lugar dos animais. Depois tiveram que fugir para o Egito. E lá no Egito nós vimos o poço que José cavou. Ele cavou, não pagou não. Ele cavou e o poço está lá. Na igreja de São Sérgio, no Cairo. Onde José passou 3 meses com Maria e o menino Jesus. E depois ele, fielmente, como foi o guardião daquela família, voltou a Galiléia quando soube que Herodes, que queria assassinar o menino com medo da profecia, já havia desencarnado. Então, a importância desse livro, esse ano 2023, para o mundo cristão, porque a obra já está sendo traduzida para o inglês e o espanhol, para o mundo cristão, daqui a 10 mil anos, enquanto existir cristianismo, essa obra permanecerá, porque não é obra de uma pessoa, é obra do Cristo. Ele sabe que essa obra existe. E uma vez mandou um recado para mim: tenha paciência. A única recomendação que ele deu: Jesus sabe o que você fez, e a única coisa que ele lhe pede, paciência, que é a única coisa que eu não tenho. Eu não tenho paciência diante da ignorância. Dá vontade de matar. Tenha paciência. Tenha paciência. Eu gostaria de vir a essa casa e não mais tratar desse assunto. Porque temos muita coisa para falar. Mas eu gostaria de vir a essa casa e ver que todas as mãos vão se levantar, porque tem esse livro dentro de casa. Essa obra não é minha. Essa obra é de todos nós, presente de Jesus. E só tem um jeito, Jaqueline, de saber. É fazer o que você está fazendo, lendo, não é? Por mais que eu diga como é que eu gosto da manga, tem que chupar a manga. Por mais que eu fale que isso aqui cura a depressão, isso aqui cura qualquer doença, tem que experimentar. Tem que experimentar. Experimente. Se não funcionar, devolva, e que eu dou um jeito de devolver o dinheiro para você. Fala com a Zenóbia, aqui na livraria. Eu estou devolvendo que tudo que o Emílio falou do livro não é verdade. A Zenóbia vai me comunicar: toma aqui, Zenóbia, quanto foi que ele pagou? Dá o dinheiro para ele. Então, meus amigos, professora Marizei, projeto para o ano 2024, conheça a vida de Jesus, senão você não é cristão. Compreenda esse ser maravilhoso, senão você não é cristão. É apenas o rótulo. Primeiro projeto, dentro de casa. Se você não sabe como é que se faz o culto do Evangelho no lar, venha até o Irradiação. Em todas as plataformas da internet tem esse livro à venda. Mas a Irradiação é o centro espírita que mais divulga esse trabalho pelo Brasil. Então, leve Jesus. E os livros que eu estou usando no culto, continue. Mas eu garanto que nenhum deles, nenhum livro que você adotou no seu culto ao longo de 20, 30 anos, se aproximou você de Jesus, porque não estuda Jesus. Eu gostaria até de sugerir a essa casa que adotasse esse livro nas reuniões públicas, porque o Evangelho segundo o Espiritismo não trata de toda a vida de Jesus. Não é o propósito de Kardec. Usa o Evangelho, mas usa o tratado para conhecer toda a vida de Jesus. Cada exemplo,
cada palavra, cada ensinamento, aí sim, ele fica irresistível. Nada supera Mateus, Marcos, Lucas e João. Nenhuma obra, nenhum livro superará Mateus, Marcos, Lucas e João. E bem-aventurado é o tratado dos evangelhos, que estuda, à luz do Espiritismo, Mateus, Marcos, Lucas e João, que o evangelho segundo o Espiritismo não estuda, porque ali não é livro de estudo, ali é livro de consolação. Aqui é livro de estudo e de consolação. Então, meus irmãos, é para isso, professora Marizei, que esse livro existe. Ele veio para ficar. E só quem pode entender o que eu estou dizendo são aqueles que levantaram a mão e estão lendo esse livro no culto. Aí entende, Jaqueline. Muito bem. Tem mais alguma pergunta? Por hoje é só. Parabéns. Nossa, mas à tarde teve mais pergunta, né? À tarde teve José, mas acabou o tempo. Mensagem final? Passa a mensagem final. Mensagem final. Parabéns, você respondeu todas as perguntas. Foram só 2. Quero desejar a vocês um excelente 2024, de muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Que Jesus acompanhe aqui cada um lá na sua casa, que te dê saúde física, mental, espiritual, que te dê inspiração no seu trabalho, nos seus negócios, que a sua família esteja sempre abençoada, ungida pela Mãe Santíssima, e que todos os seus planos, todos os seus bons sonhos se realizem em 2024. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos. Eu quero dizer que a Zenobia está aberta lá. Eu perguntei, Zenobia, você vai ficar até o final da reunião? Vou. Hoje é dia 25. Nós temos um compromisso há pouco. Mas quem quiser adquirir o livro, eu vou estar aqui para autografar, com a data de 25 de dezembro. Quem puder levar 3, compre 4. Dê para os filhos. E como é dia 25, peça um desconto que ela vai dar. E falou e me disse que vai dar o desconto. Ela vai dar o desconto. Adquirir esse livro dia 25 de dezembro. E começa a partir de amanhã a implantar o culto do Evangelho com essa obra. Pessoal, e daqui a um ano nós vamos nos encontrar. Sim. A obra também contribui com as obras da casa. Né? Tem o lado material. Então, meus irmãos, a livraria está aberta, vamos para o passe, e eu vou estar aqui à disposição, Caetano, se você permitir, para que nós possamos autografar. Quem já tem, adquira para quem não tem. É o melhor presente de Natal. E que aqueles que continuam a ler o tratado dos evangelhos em casa, prossigam e continuem se encantando com Jesus. Porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Um bom Natal a todos e que Ele, esse ser maravilhoso, protetor, tão grande que muita gente o confundiu com Deus, esteja em nossos lares, esteja em nossas consciências, agora e sempre.